Hebreus 11, nós já lemos, mas vamos ler novamente. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e versículo 6, como nós já lemos. Vamos ler mais uma vez esse texto. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Mais um texto, Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17, diz ali a palavra do Senhor. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Queremos conversar um pouco nesta manhã, talvez já temos falado sobre isso, mas nunca é demais relembrarmos esse tema. Vivendo pela fé em Deus. Vivendo pela fé em Deus. Nós vivemos pela fé em Deus? É claro que sim, senão nós não estaríamos aqui, a princípio. Porque se nós estamos aqui é porque nós consideramos a igreja. Nós consideramos o fato da igreja. Entendemos que a igreja ela é uma realidade porque ela é uma realidade bíblica. E se Deus nos mostrou isso na sua palavra, logo nós temos fé que a palavra ou essas sagradas escrituras que nos falam sobre a igreja, por exemplo, Atos 2, Mateus 16, estão falando da igreja. Né? E nós estamos aqui porque um dia o Senhor resolveu criar algo chamado igreja. E nós participamos dela. Nós estamos participando dela constantemente quando estamos aqui assentados. Ou nós estamos fazendo isso por mera religiosidade, ou estamos fazendo porque de fato cremos que o Senhor está edificando a sua igreja e eu sou um tijolinho nesta construção. Eu sou ali uma partezinha dessa construção. Portanto, tirando o fato de estarmos aqui, se porventura alguém esteja simplesmente por uma tradição ou religiosidade, o que eu não creio, mas se estamos de fato porque nós cremos na palavra de Deus e eu entendo a necessidade de eu estar nesta manhã para louvar ao Senhor junto aos meus irmãos, pertencer a uma igreja, para ser trabalhado, para ser testado por Deus, para ser edificado por Deus, para poder, como falamos há pouco, compartilhar com os irmãos as bênçãos que o Senhor tem dado, né? Então isso demonstra fé da minha parte, de que eu creio. Ainda que neste caminho haja os percalços, os desvios, mas eu creio que estar aqui é importante, creio que estar aqui, de fato, é a coisa que Deus quer. Mas estou falando de igreja apenas como uma simples ilustração, porque há muitas outras situações na nossa vida que não estão necessariamente ligadas ao estar na igreja. Natália está indo para o exterior agora, na quarta-feira. Vai passar um tempo lá. Um tempo menor do que ela esperava. Um tempo mais curto do que ela imaginava. Talvez um terço do tempo, mas ou um quarto do tempo, um quarto do tempo, mas é uma experiência nova, para ela, sair daqui, ir para outro lugar, pessoas novas, cultura diferente, um clima totalmente diferente, difícil para nós também como família, para estarmos percebendo como é estar sem ela, como é, por exemplo, meu irmão ligou para mim ontem, conversando com ele, aí eu falei, mas como é que vai ser esse negócio aí? Natal, como é que vocês vão fazer? Porque sempre foram vocês 4, agora vai tirar um, então um não vai estar, então realmente não vai ser fácil a gente pensar nisto, e não somente isto, não é só a saudade, mas é o fato de saber que está distante, ainda que já é moça, pode se virar, mas
quando está conosco, ela está ali perto e a gente vai resolvendo os problemas, né? Agora lá, vamos dizer assim, ela tem que se virar. Então, precisamos desta fé para aplicar o que nós acabamos de cantar, que Deus é o nosso refúgio. E se é o nosso refúgio enquanto estamos juntos, é o nosso refúgio também quando estamos separados. Deus vai continuar protegendo, sustentando a família em todas as suas necessidades. Estou falando aqui no que diz respeito a mim, ao meu coração, a nós, família, né, que ficaremos, mas também falando com relação a ela. Ela vai estar indo, ela vai sair, tomou uma decisão, espero que não dê barrados na fronteira, né? Mas enfim, porque pode acontecer também, né, filha? E acabar voltando. Mas se der tudo certo, graças a Deus, em dando tudo certo, ela vai ter que também manifestar fé nas decisões que ela vai tomar. Manifestar fé da maneira como ela vai viver ali, da maneira como ela vai se comportar ali naquele novo local, naquela nova realidade, naquele novo contexto. Desta forma, eu estou falando isso apenas como ilustração para nós, no sentido que as decisões que nós tomamos vão trazer para nós essa responsabilidade de manifestar essa fé. O Wiersbe, né, W.W. Wiersbe, ele escreveu um livro chamado A Estratégia de Satanás. Ele diz ali que o problema não é manifestar fé. Todos nós manifestamos fé. O problema é o objeto da fé. Em quem nós estamos confiando. Nas decisões que nós estamos tomando, nós acreditamos, talvez, muitas vezes, nas nossas capacidades. Nós acreditamos, talvez, nas circunstâncias, elas estão favoráveis, então vamos nessa onda aí. Né? Se a coisa está seguindo nesse negócio, está seguindo desta forma, vamos nesta onda que vai dar tudo certo. Estou acreditando nesse novo contexto social, então vai dar tudo certo. Eu vou implantar esta empresa, vou começar esse negócio, eu vou colocar em prática essa ideia, porque agora a coisa está caminhando, então vai dar tudo certo. Né? Eu tenho uma mente empreendedora e vai tudo funcionar. Porque eu estou percebendo que a economia está funcionando e vai dar tudo certo. Percebe que não é o fato da fé, nós temos fé. Agora, a grande questão é, esta fé está manifestada, o objeto dela é em quê? Nas condições, na minha capacidade, na minha sagacidade de perceber as coisas, na minha sutileza e sensibilidade em perceber as pessoas e poder aproveitar o momento, ou eu creio realmente num Deus que é soberano, que controla todas as coisas, e apesar de que aquela coisa possa dar muito certo, mas se eu sei que Deus não quer, eu não vou fazer. Por mais que ela possa ser promissora. É promissor? É. Mas Deus está nisso? Esta é a grande questão. O grande fator aqui é saber se nós estamos realmente colocando a nossa fé, não nas situações que nos cercam, na nossa própria capacidade, na nossa própria realidade, ou no próprio Deus. Portanto, nessas decisões que nós tomamos, é importante que nós pensemos nas situações que nos cercam, até onde Deus realmente está envolvido nisso, até onde Deus é o centro destas decisões. Para isso não é fácil. É necessário que nós estejamos desenvolvendo isto. Paulo vai falar isso em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3. 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 3. E ele vai dizer ali o seguinte: pelo que não podendo suportar mais, versículo 1, o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Então, perceba que Paulo tinha um cuidado por aqueles irmãos. Paulo, nós já falamos isso, né? Mas Paulo, no início da carta aos Tessalonicenses, ele traz muitos elogios para aqueles irmãos. Eles demonstram maturidade, demonstram desenvolvimento, crescimento na fé. Mas perceba que, mesmo assim, Paulo continua a carta e ele segue dizendo, porque não podendo suportar mais o cuidado por vós, ou seja, Paulo tinha um cuidado muito grande por aqueles irmãos. Exatamente por esse desenvolvimento deles, exatamente por esta característica que aqueles irmãos tinham de desenvolver a fé. E ele sabia que no desenvolvimento da fé, nós temos um inimigo que pode atrapalhar isso. E este inimigo é o próprio Satanás.
Quando ele percebe que alguém está buscando desenvolver a sua fé, que ele está buscando crescer espiritualmente, o que acontece? Ele começa a lançar empecilhos e tentações, seduções para fazê-lo desanimar e fazê-lo retroceder desse crescimento. E era esta a preocupação de Paulo com aqueles irmãos. Por isso que ele vai dizer no versículo 2, então, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Desta forma, perceba que Paulo quer enviar Timóteo. Ele não podia ir, mas ele envia Timóteo para que Timóteo pudesse estar ali olhando pela fé daqueles irmãos. Percebam que o fator fé não é apenas uma coisa de crer, não é alguma coisa, eu creio no Senhor Jesus, né, e agora a minha fé, essa fé pode ser abalada. Paulo vai dizer, olha, quem está em pé, olhe para que não caia. Esta fé pode sofrer alterações, porque nós somos fracos, nós somos falhos, e eu posso, talvez, no início da minha vida cristã, ter ali uma guinada muito boa, né? E Deus trabalhar na minha vida e me usar grandemente para ganhar pessoas, mas isso pode servir como orgulho, pode servir até mesmo como um empecilho para mim, porque a carne funciona assim, nós somos assim. E aí Satanás está bem pronto para jogar estas coisas e fazer-nos cair. E aí nós nos orgulhamos ou desistimos de alguma coisa, porque tudo começa a dar certo e quando alguma coisa já não dá certo, então a gente desanima e vamos parar, acho que é melhor parar por aí, esse negócio de servir a Deus não é a melhor coisa. Então, isso não é fácil, isso é muito sério. E no versículo 5, então, Paulo continua, foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Ele queria saber o estado da fé daqueles irmãos, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Percebam aqui que existe uma realidade espiritual séria acontecendo e trabalhando ao nosso redor. Não são apenas circunstâncias que estão falando conosco. Paulo fala a respeito deste tentador, o próprio Satanás, o próprio inimigo, que ele usa situações que talvez nós nem esperamos, nem imaginamos. Pode ser uma palavra, pode ser pessoas, pode ser situações, uma doença, uma crise financeira, nós não sabemos, uma crise institucional no nosso país, como está, e isso tudo vai afetando um sonho não realizado, tudo isso afeta os nossos planos, nossos desejos, e acabamos desanimando da própria vontade de servir ao Senhor. Mas tudo isso, nada disso, na verdade, é simplesmente circunstâncias ao léu ou ao acaso. Nós temos aqui o próprio Paulo falando com relação à igreja, temendo que o tentador vos provasse. E no versículo 7, então, versículo 6 ainda. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé. Perceba que Timóteo foi, mas trouxe boas notícias da fé, da vida, da prática daqueles irmãos, da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Versículo 7, então. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé. Esta fé que nós manifestamos pode consolar alguém, por isso que precisamos desenvolvê-la, para que esta fé possa continuamente também estar sendo bênçãos na vida dos outros. Agora o versículo 10, então, Paulo vai dizer, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Perceba que Paulo não termina essa conversa sobre fé dizendo, muito bem, irmão, segue nessa força, porque vocês são demais e Deus vai fazer grandes coisas maravilhosas na sua vida. Paulo não fala isso. Isto é coisa de um evangelho humano, odierno, um evangelho contemporâneo. Porque o evangelho bíblico olha, vocês estão bem, mas cuida. Eu vou continuar orando por vocês, noite e dia, para que nós possamos reparar as deficiências da fé que ela possa ter. É claro que nós temos deficiências na fé. É claro que nós temos deficiências, e essas deficiências precisam ser aparadas, precisam ser tiradas, elas precisam ser trabalhadas para que a nossa fé possa, como nós lemos há pouco, o justo viverá de fé
em fé. A cada decisão que tomamos, a cada situação, cada dia é um novo dia. É uma nova experiência com o Senhor. Agora, a grande questão é o quanto eu estou percebendo que nesta fé, nesta manifestação, nesta prática de fé, é necessário esse desenvolvimento. Eu estou desenvolvendo nesta fé, no meu dia a dia, no meu trabalho, com a minha família, nos meus relacionamentos, o quanto realmente eu estou desenvolvendo isto. Outra coisa, o quanto eu estou pronto para entender que existe uma luta espiritual. E esta luta espiritual se refere a mim também, porque no momento em que eu professo que eu sou filho de Deus, que eu sou um salvo em Cristo Jesus, eu estou dizendo, olha, agora eu estou entrando nesta luta espiritual também. Não eu, mas o Senhor Jesus Cristo, através de mim, quer me usar para nós lutarmos esta luta espiritual. E não esquenta a cabeça, o tentador vai vir. O quanto eu estou pronto para entender isso? Pronto para realmente perceber esta realidade espiritual, esta luta espiritual. Portanto, esta fé, ela precisa ser desenvolvida e nós precisamos estar atentos para isso. Não só para Tessalonicenses, mas Paulo, em 2 aos Coríntios, vai falar a mesma coisa para eles. 2 aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Paulo é um capítulo aqui um pouco no início, pelo menos, de repreensão, com relação ao seu próprio ministério, mas no versículo 5, depois da orientação que Paulo traz para eles, Paulo diz, capítulo 13, verso 5, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Perceba que Paulo lança para Corinto, para os corintianos, a responsabilidade de repararem na própria fé. E este reparar na própria fé coloca em risco a própria situação deles com Cristo, se é que já não estáis reprovados. Vocês são realmente cristãos? Vocês realmente um dia encontraram a Cristo? Vocês realmente um dia foram transportados para o reino do Filho do seu amor? Vocês de fato que estão reclamando com relação ao meu apostolado, vocês que estão falando com relação aí ao ministério que eu tenho realizado, porque esse era o teor da carta que Paulo estava enviando para os coríntios, vocês realmente têm certeza disso? Dessa forma, Paulo está trazendo àqueles irmãos a responsabilidade de pensarem na sua própria fé, mas muito mais do que isso, na sua própria salvação e no relacionamento deles com o Senhor. Desta forma, há a necessidade desse desenvolvimento, o desenvolvimento diário. Filipenses 2,12 vai falar a respeito disso, quando Paulo fala ali aos irmãos. Assim, pois, amados meus, Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse desenvolvimento da salvação é, de fato, necessário. Percebendo-nos isto, percebendo nós esta realidade, nós vamos buscar saber, Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? Eu estou crescendo? De que forma estou crescendo? Na tua palavra, de que forma eu estou conseguindo vencer aquelas provações? De que forma eu estou conseguindo passar por aquelas situações? De que forma eu estou conseguindo dizer não para aquelas seduções que se me apresentam no meu dia a dia? Eu estou realmente pronto para dizer não ou eu estou suscetível quanto a 10, 20 anos atrás? Eu estou tão suscetível quanto talvez no dia em que me converti. O que está acontecendo comigo? Eu preciso da tua graça, eu preciso crescer, eu preciso desenvolver, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, ou seja, a cada dia, a cada manifestação de fé, a cada aprovação, e você sabe, já temos falado isso, você sabe qual é aquela situação em que você precisa da obra do Senhor na sua vida, você sabe qual é aquela área que Deus está trabalhando, qual seja ela, eu não sei,
questão financeira, você gosta de dinheiro, a questão moral, você gosta de likes no Facebook, se você não tem, isso te atrapalha, você gosta de elogios, quando alguém não te elogia, né? Você comprou uma roupa nova e colocou aquela roupa nova e ninguém elogiou você, você ficou para baixo, aquele dia não foi legal, né? Você fez o cabelo, cortou o cabelo, eu estou precisando cortar o cabelo, né? Mas, enfim, quando você cortou o cabelo e ninguém observou isso, nem o seu esposo observou, né? E você lavou o carro e a sua esposa nem viu que você lavou o carro, nem tchum, né? Você nem levou para lavação, você lavou o carro, né? Mas a sua esposa não te deu aquele elogio, o seu patrão não te deu aquela promoção que você queria, não veio aquela promoção que você tanto almejava, e aí você fica para baixo, aí você não gosta. Aquele projeto que você está, né? Que é toda a sua produção ali que você realizou, é o seu trabalho, você apresentou para alguém, bonitinho, né? Já viu isso? Você faz aquilo com tanto amor, com tanto cuidado, bonitinho. Não é bonitinho, dei toda a minha vida nesse negócio aqui, você vai dizer que é bonitinho. Aí você fica para baixo, você fica todo desenchavido, porque alguém não olhou com o mesmo valor que você dá para aquilo. São essas situações que vão dizer para nós o quanto nós realmente cremos em Deus. Existem injustiças? É claro que existem. É claro que existem injustiças. Mas essas injustiças estão aí para que nós realmente possamos passar por elas e possamos, através delas, irmos chegando cada vez mais perto do Senhor, crendo única e exclusivamente nele. É fácil isso? Não. É fácil cantar que Deus é fiel. É fácil cantar que o Senhor é meu pastor. É fácil nós falarmos isto. O viver diariamente, o viver de fé em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esta coisa é um pouco mais complicada, porque exige de nós esse desenvolvimento diário para que ele realmente vá trabalhando, essa permissão que o Espírito Santo trabalhe, realize em nossas vidas. Dessa forma, este desenvolvimento é necessário. Esse desenvolvimento diário se faz necessário. Eu citei o Wiersbe no início da mensagem, e eu vou citar novamente W. Wiersbe. Nesse livro que ele escreveu, ele dá ali 4 testes para você perceber se você está vivendo pela fé em Deus. 4 perguntas que você precisa fazer para saber: eu estou vivendo pela fé em Deus? Isso serve para todos nós, tá? Mas para a Natália, que vai estar viajando, existem 4 perguntas. Primeira pergunta: estou fazendo para minha própria glória ou para a glória de Deus? Eu estou pronto a esperar ou estou correndo? Correndo com todas as minhas forças para que isso aconteça. Eu posso defender isso com a palavra de Deus? Isso que eu estou fazendo, isso que eu estou projetando, essa minha ação, essa minha atitude, eu posso defender isso com a palavra do Senhor? E essa coisa me traz paz e alegria interior? São essas 4 perguntas que o Wiersbe propõe para que nós façamos para nós mesmos, a fim de que saibamos ou percebamos: estou andando, caminhando pela fé em Deus e desenvolvendo nesta fé? Vamos voltar à primeira pergunta e falar um pouco sobre cada uma delas. Estou fazendo para a minha glória ou para a glória de Deus? Romanos capítulo 4, versículo 20. Paulo vai citar o exemplo de Abraão, quando foi lhe dado ali o desafio de ser pai, e também seu trabalho com relação ao seu próprio filho, a sua manifestação de fé, foi considerado ali o pai da fé. No capítulo 4, Paulo então fala de Abraão, e no versículo 20, quando se fala da promessa de ele ter um filho, perceba que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, como? Dando glória a Deus.
A nossa fé, como já dissemos, ela não tem que estar baseada em nós ou na nossa própria fé. Se aquilo que eu estou fazendo, que eu estou tão entusiasmado para fazer, para realizar, eu posso dizer sim, eu estou fazendo isso para a glória de Deus, mesmo que eu seja beneficiado. Mesmo que de alguma forma, imagine um homem de 100 anos poder ser pai. Ele seria beneficiado. Seria prazeroso para ele. Ele não tinha filhos com Sara. Mas Deus lhe prometeu um filho. Imagine a alegria. Então, a coisa aqui, que tudo que glorifica a Deus não tem que ser algo prejudicial para nós, tá? Que traga algum prejuízo para nós. Mas, mesmo que esteja trazendo um benefício, um prazer e uma alegria para mim, esta coisa eu consigo olhar e dizer: Senhor, muito obrigado. Eu quero glorificar ao Senhor por isso. Eu quero dobrar os meus joelhos agora, talvez até rolar algumas lágrimas dos meus olhos, para dizer: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor está me dando esta coisa, eu não mereço. Abraão dizendo: eu sou um homem velho, já um corpo amortecido, já inútil, mas mesmo assim o Senhor está me dando essa graça de ser pai. Ó Deus, eu sou aqui este Márcio, este homem pecador, inútil, este corpo amortecido para toda a boa obra, que eu nada posso fazer se não for por ti mesmo, mas ainda assim, pela tua graça e misericórdia, o Senhor me dá este benefício. Conseguimos pensar em Deus, dar glória a Ele por estas coisas que Ele está nos dando e pelos planos que estamos projetando, e Deus gradativamente nos permite ir conseguindo e alcançando? Esta é a pergunta que nós temos que fazer. Muitos vão dizer assim: tenha fé que tudo vai dar certo. Fé no quê? Calma, precisamos ter fé em Deus. E se Deus estiver na coisa, vai dar tudo certo, mesmo que o certo seja não. Continua sendo a vontade dEle e Ele será glorificado. Segunda pergunta: eu estou pronto a esperar? Fé e paciência sempre caminharam juntas. Não tem como. Não tem como você dizer: eu creio, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, senão a coisa não acontece. Não, não funciona assim. Creio que eu já falei certa vez, nós queríamos comprar um terreno, nós estávamos em Livramento, né, e eu estava orando por um terreno. E aí, de repente, Deus falou: Márcio, por que você não vai procurar um terreno? Né? Eu estava orando. Ele falou: vai procurar um terreno? Você já olhou em imobiliárias? Você já andou por aí? Então tinha um terreno numa esquina, eu estava sonhando com aquele terreno, né? Poxa, se nós pudéssemos, mas Deus é poderoso, Deus é poderoso. E tinha um terreno embaixo que tinha uma placa de vende-se. Falei: esse terreno não, isso aí, não, esse não. Eu queria aquele, né? E aí orando, Márcio, vai procurar terreno. Aí eu fui de novo naquele terreno de esquina, aí olhei para aquela placa de vende-se. Tá, mas eu quero este aqui. Mas ali está vendendo. Não será esse o terreno que Deus quer? Imagine qual foi o terreno que nós compramos. Que estava a placa de vende-se. Entende? Não nos impede Deus de fazer as coisas que Ele nos dá para fazer enquanto temos pernas e mãos. Entende? É claro que se não fosse da vontade de Deus, aquele terreno que tinha a placa de vende não ia acontecer, eu também não ia comprar. E a proposta seria de comprarmos para a igreja, não era nem para nós, porque o nosso terreno, o terreno da nossa casa estava a 2 terrenos abaixo, ou 3, não sei, mas estava 2 ou 3 terrenos abaixo. E nós compramos terreno para a igreja, 2 terrenos acima. Mas, e se não fosse isso? Paciência, Deus vai dar outro, calma. Mas isso não impede que eu faça. Muitas vezes nesta coisa, Abraão continuou trabalhando, né? Trabalhou, tanto é que teve Ismael, né? Ali foi erro, porque ali não foi direção de Deus, né? Mas não é esse tipo de trabalho que estamos falando. Estamos falando naquelas condições que Deus nos dá para, como seres humanos que somos, nós continuarmos trabalhando, vivendo a nossa vida, caminhando no dia a dia, e isto é esperar, é continuar vivendo a vida
né? Quando Moisés, chega no meio do mar, na frente do Mar Vermelho, e ele se debruça ali e fala: Senhor, ele se prostra e diz: acabou, o que nós fazemos? E Deus, rapaz, continua marchando, não falei para parar? Alguém mandou você parar aí? Segue marchando, né? E ele marchou, e o mar se abriu, e o povo passou. O exército do Egito morreu, foi dizimado. Desta forma, o que nós temos aqui, esta paciência não implica uma parada total, continuarmos a nossa vida trabalhando, estudando, e no tempo certo Deus vai dar e Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer. Não é? Mas eu estou pronto para esperar estas coisas que Deus quer fazer na minha vida, ou estou correndo que nem louco para conseguir as coisas que eu quero. Romanos 14, 23 vai dizer o seguinte: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Paulo está falando aqui com relação à coisa da liberdade de comer ou não, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Como temos dizendo, fé e paciência andam juntas. Então, nós precisamos caminhar para que não nos atropelemos e aí acabamos cometendo pecados desnecessários, né? Mas mantendo esta prática da fé diária. Não somente isso, posso defender isso que eu estou fazendo com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que a palavra fé e crer e acreditar é talvez mais importante do que as próprias escrituras sagradas. Você manifesta fé e tudo vai dar certo. Né? E muitas vezes essas ações estão excluindo a palavra de Deus, estão excluindo, na verdade, a própria palavra do Senhor. Vamos talvez falar daqui a pouco, né, sobre a igreja de Tiatira, onde Jezabel, aquela mulher, ela insere, segundo a carta ali de capítulo 2, ela insere cultos pagãos na igreja cristã, fazendo uma alusão a Jezabel, esposa de Acabe, do Velho Testamento, quando ela insere também no culto judaico, no culto ao Deus de Israel, ritos pagãos. Faz essa analogia, mostrando que esta mulher, ela contamina o culto a Deus. E uma das formas que a igreja da Idade Média fez para cegar as pessoas, para não fazer-lhes entender que aquilo não pode e aquilo pode, foi tirando-lhes a palavra. Somente aquele grupo de pessoas tem direito de ler, estudar e pregar a palavra. Quando isso acontece, o povo não sabe e não entende o que deve ser feito, de que maneira deve ser feito, o que Deus espera de nós, porque na Idade Média somente o clero é que poderia orientar sobre a vontade de Deus. Me parece que isso se tornou meio que comum e seguimos esta herança, infelizmente, e talvez nos acostumamos com a ideia de que ele tem a palavra, ele vai falar a palavra, eu não preciso buscar na palavra qual é a vontade de Deus, eu não preciso me esforçar em estudar, e então eu vou manifestar fé, e Deus vai me abençoar. Isso aconteceu na Idade Média, mas continua acontecendo ainda hoje. Quantas e quantas realizações são feitas, cultos são realizados, tão somente na ideia de fé, sem qualquer pretensão de buscar o que é que a palavra de Deus está dizendo. Qual é a orientação bíblica para nós fazermos isto? Nós poderíamos citar vários casos, até já citamos vários casos aqui, de pessoas que tiveram visões e tal, para que Deus me mostrou para fazer isso, para falar aquela coisa, mas onde é que isso está na palavra? Aonde é que realmente Deus está testificando isso com a sua palavra? Quando eu olho para mim, eu não posso dizer que eu vou manifestar fé se a minha fé não estiver sendo solidificada pela própria palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Estamos vivendo pela fé? De que maneira eu posso saber se eu estou vivendo pela fé? Estou fazendo isso para a minha glória ou para a glória de Deus? Eu estou pronto a esperar? Ou eu tenho que ser agora esse negócio? Não. Eu posso defender isso com a palavra?
São as 3 perguntas que até agora nós já vimos. Apenas consideramos superficialmente, mas é que nós precisamos fazer para nós mesmos. E a 4ª pergunta: isso que eu estou fazendo está me trazendo paz e alegria interior? Isso que eu estou fazendo, que eu estou propondo, que eu estou projetando, isso está me trazendo paz para mim, para minha família, para minha igreja? Ou está trazendo confusão, está trazendo animosidade, está trazendo... o que está acontecendo? O que está acontecendo dentro de mim? É claro que o nosso coração é enganoso e mais perverso do que todas as coisas, quem o conhecerá? Mas tem um sinalzinho lá, daquele que teme ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que nós temos a mente de Cristo. E o Espírito Santo que habita em nós, ele vai falar conosco. Se a pessoa não é de Cristo, não vai ter paz, não vai. Tudo para ela está legal, está tudo bem, né? E infelizmente nós podemos ter na igreja pessoas que não são salvas, mas mesmo assim são membros da igreja, né? Talvez em igrejas maiores isso é muito mais comum, né? E se não tivermos critério para percebermos isso, algum critério para realmente aceitarmos pessoas que são de fato, pessoas transformadas, é um perigo muito grande. Porque determinadas pessoas com a sua simpatia, com a sua, com o seu jeitão, pode chegar até a direção da igreja. Aí pronto, aí a bagunça está feita. A bagunça está feita. Porque nós cristãos, o cristão ele entende, eu errei, eu pequei. Ele pode até ser orgulhoso de dizer assim, mas também, mas ele lá no fundo ele sabe. E esta pergunta precisa ser feita. Isso que eu falei, isso que eu fiz, está me trazendo paz, está me trazendo alegria? Esta coisa que eu quero fazer, está me trazendo uma satisfação pessoal também? Ou está me trazendo agonia e angústia interior? Romanos 15, 13. 2 versículos para nós terminarmos os nossos pensamentos sobre isso. Romanos 15, 13. E Colossenses 3,15 depois. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Perceba que, quando estamos andando por fé, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, ou seja, na vossa fé. Quando você crê, quando você está andando por fé, qual vai ser o resultado? Gozo e paz. Alegria e paz. Porque não tem nada a esconder. Eu sei que eu estou fazendo para a glória de Deus. Eu não estou fazendo nada correndo. Esperei o processo correto e normal. Nada disso está contrário à palavra de Deus. E está me trazendo paz, alegria. Estou contente com o que eu estou fazendo, né? Entendendo sendo eu um salvo em Cristo Jesus. Portanto, se nós passamos por essas perguntas, e todas elas são positivas, né? Beleza, estamos andando por fé. E só para terminarmos, então, capítulo 3 de Colossenses, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. A paz de Cristo é que deve dirigir os nossos corações. Não é a paz minha, pessoal, particular, mas a paz de Cristo, aquela paz que o Espírito Santo nos dá, que excede todo o entendimento, que nós não sabemos explicar, mas que Ele nos proporciona pela sua graça. Vivendo pela fé em Deus, não é fácil. É desenvolvimento da salvação. É de fé em fé, a cada dia. É uma luta. Por isso que Paulo escreve para os Tessalonicenses sobre isso. Mesmo sendo eles uma igreja modelo, por assim dizer. Mas Paulo manda Timóteo para reparar as deficiências da fé, porque esta coisa é séria. Porque o tentador, Satanás, quer vir, mesmo que eu esteja vivendo, experimentando uma maturidade na minha fé. Satanás quer destruir isso. Quer acabar com isso. Por isso é necessário nós estarmos reparando e provando-nos a nós mesmos. E, como dissemos, usando o texto de Wiersbe aqui, essas 4 perguntas. A minha vida está servindo para a glória de Deus? Eu estou pronto a esperar isso?
Eu posso defender isso com a palavra e posso manter paz, estou experimentando paz e alegria interior. Portanto, Natália está indo. Faça essas 4 perguntas quando você quiser tomar alguma decisão, né? Quando estiver longe. Quando está com os pais, está mais junto ali, né? Está mais perto. E o nosso conselho para você. E não só para ela, para todos nós. Né? Eu estou usando o exemplo porque é o exemplo mais próximo aí, mas para todos nós, nos nossos relacionamentos, familiar, conjugal, trabalho, vizinho, tudo isto implica em viver pela fé. Nem sempre é fácil de perceber, mas pegue essas 4 perguntas, vamos aplicá-las, vamos fazê-las e vamos perceber o quanto estamos caminhando e desenvolvendo na vida pela fé em Deus.